O mundo enfrenta uma crise climática e isso perturba a organização da sustentabilidade. O trabalho se dá neste ambiente e, se é trabalho, pode chegar o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, Bahia, examina hoje os aspectos que relacionam sustentabilidade, crise climática e as relações de trabalho. Para isso, conta com as honrosas presenças dos professores Tatiana Gomes e Asher Kipperstock, que são professores da Universidade Federal da Bahia. Muito bem-vindos e obrigado pela disponibilidade dos dois. Obrigado. Eu que agradeço. O que é que a gente chama de crise climática? O que é que caracteriza esse fenômeno? Bom, eu primeiro começaria fazendo uma correção que a crise climática é um dos aspectos, e não é nem sequer o pior problema da crise ambiental que a gente vive. Perfeito. É inclusive um erro que se comete de subjugar tudo às questões da crise climática, deixando de lado outros problemas que podem ser muito mais graves aí. E eu vou me referir a isso, por exemplo, se a gente discutir os tais de biocombustíveis. Biocombustível é considerado a panaceia universal, apesar de destruir o meio ambiente numa escala impressionante. Você chegar numa plantação de soja ou de cana-de-açúcar e querer me dizer que tem algum equilíbrio ambiental aí. Então, o primeiro ponto é esse. Vamos considerar que é um dos aspectos de uma crise muito mais ampla, que é basicamente da relação da sociedade com o meio ambiente, decorrente da relação interna entre os membros da sociedade, evidentemente. Um reflexo dessa relação. Um reflexo dessa relação. E gostei, não o pior dos reflexos. Não é o pior, não. E como é que ele impacta as relações de trabalho? Tatiana, você imagina? Eu queria retornar um pouco na questão anterior, claro. É possível? Sim. Eu concordo com o que a Asher colocou, até porque algumas das alternativas que vão sendo colocadas, né, como uma possibilidade de mitigar as mudanças climáticas, também produzem uma série de outros danos para comunidades tradicionais, por exemplo. Uma dessas alternativas seria a substituição da matriz energética, né, dependente de combustíveis fósseis por energia eólica. Só que as empresas de energia eólica, pelo menos as que têm se instalado na Bahia, no Nordeste, reproduzem o mesmo modelo predatório de uso da terra, de relação, né, com as pessoas, que você, de um lado, resolve, né, elimina um pouco a emissão de gases de efeito estufa, mas produz danos para quem está ali no entorno e a vida das pessoas, pelo menos a vida tanto a curto prazo quanto a vida a médio e longo prazo está bastante atingida, né, por esse processo de expropriação. E piorada. E pensando um pouco nessa identificação, né, do que seria essa crise climática atual, tem a ver com esse processo de aquecimento que a gente está vivendo, né? Se esperava que os efeitos seriam mais retardados, mas eles estão sendo cada vez mais sentidos num curtíssimo prazo, né? Então as soluções estavam colocadas para daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, só que elas já estão atrasadas. Já estão bastante atrasadas, um pouco por conta dessa lógica de que se esperava que a gente pode reduzir as ações agora para acelerar mais tarde. Só que essa foi uma aposta equivocada, né? Então, as ações precisam ser urgentes. Eu gosto de uma expressão que aparece até no painel responsável por pensar, né, alternativas para as mudanças climáticas. Eles falam é necessário fazer mudanças perturbadoras. Então, e é perturbar o modo de produção capitalista, né? Eu acho que passa um pouco por aí. Rever, inclusive, essa lógica de predação exaustiva dos bens ambientais e isso vai precisar produzir transformações bastante profundas, né? Então, não basta só passar um verniz de sustentabilidade, né? Então, não é substituir combustível fóssil por energia eólica e deixa tudo como está, né? Então, precisa de algo mais significativo no curto prazo. Talvez se a gente pensar a sustentabilidade, acha como
um fenômeno que envolva também a sustentabilidade social. Foi a ideia que você transmitiu quando disse esse impacto lá no clima é o resultado de um impacto social. Então, em termos de vista do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, eu estava me referindo que a crise climática é um dos problemas da sustentabilidade ambiental, mas a gente tem que ampliar de fato a visão de que sustentabilidade implica em sustentabilidade social também. O pessoal fala também em sustentabilidade econômica, tipo assim, para levar um pouco a barra das empresas que estão vendendo imagem ambiental e que se agarram com essa parte da sustentabilidade econômica. Agora, quando você fala em sustentabilidade, e Tatiana coloca bem que você precisa de mudanças, eu diria mais radicais, inclusive, eu acho que tem que ficar claro que a gente nunca vai alcançar isso. Então, por mais que a gente se esforce, e não está se esforçando, ano a ano, a gente se afasta do que seria essa tal de sustentabilidade. Então, não é à toa que ano a ano você vê que as taxas de emissões de carbono para a atmosfera vão aumentando, apesar de todas as COPs que se organizam. O modelo econômico desses Emirados Árabes é de fazer pistas de esqui no gelo num deserto de 45 graus. Por que é necessário isso? E de repente você faz uma conferência das partes, uma conferência do clima, no cenário mais absurdo e ninguém se sente incomodado com isso. Eu só gosto de dizer que eu me considero um otimista responsável. E em função dessa minha responsabilidade, eu me sinto na obrigação de dizer que a gente não tem condições de inverter o problema e na questão especificamente da crise, da tragédia climática, as linhas de ação de mitigação e adaptação, mitigação a gente já perdeu. Então é muito importante a gente trabalhar já na adaptação para o que vai ser esse novo clima, para a gente ter mais tempo para ver se consegue reverter no futuro, o que hoje me parece impossível ver. Já foi, hoje já foi. Essa sua observação, Tatiana, sobre a necessidade de revisão do modelo é incompatível? Você acha que o modelo capitalista... Eu não costumo adjetivar capitalista predatório, né? Porque me parece que é uma redundância. Não vai permitir que a gente avance, ele vai precisar ser revisto ele próprio. Ou há um capitalismo sustentável? Eu não acredito em capitalismo sustentável, mas como a gente precisa fazer, não dá para... Como a gente não tem outro mundo. Exatamente. Porque, por exemplo, se a gente pensa a forma como o modo de produção capitalista se estruturou no Brasil, né? E aí vou resumir bastante até chegar ao momento atual, mas as nossas escolhas político-econômicas, sobretudo as macroeconômicas, nos conduziram a uma posição na geopolítica global, onde a gente basicamente produz commodities agrícolas e minerais, exporta essas commodities agrícolas e os produtores e exportadores são endeusados, né? E mobilizam um discurso que envolve desde as grandes redes de televisão até a indústria cultural, né? Para afirmar que esse modelo é o único modelo possível, né? E esse setor capitalista é o principal emissor de gases de efeito estufa, né? E para a gente pensar a redução dessa emissão de gases de efeito estufa, a gente precisa repensar todo o modelo como a agropecuária se construiu no Brasil, né? E há alternativas para isso hoje acontecendo, né? Sobretudo aquela agricultura, aquela pecuária desenvolvida pelos povos indígenas, pelas comunidades quilombolas, pelos pescadores artesanais, se a gente pensa na atividade pesqueira também, né? Então, as alternativas existem, só que elas vão sendo invisibilizadas e estranguladas, né? E aí, esse mesmo agronegócio que se apresenta, né, como a nossa grande salvador do ponto de vista do equilíbrio da balança comercial, do superávit primário, enfim, né? Esse mesmo agronegócio não está disposto a rever as suas práticas, porque as emissões vêm basicamente do modelo fundamental de supressão de vegetação,
né? Para poder desmatamento com queimada, né? Então é uma, né? um combo assim perfeito para destruir para a tragédia climática, né? E tem as vias que, muito embora não apareçam como também contribuindo para esse quadro, que eles também vão utilizando. Então, por exemplo, em 2012, quando se estava discutindo lá as metas para 2025, né? As metas de redução, esse mesmo setor estava articulando no Congresso Nacional a revisão do Código Florestal. E a revisão do Código Florestal flexibilizou bastante a manutenção de áreas de vegetação preservada, né? Anistiou, inclusive, os desmatadores, anistiou as multas, enfim. Então, tem uns movimentos, assim, bastante contraditórios, né? A gente vai reduzir as metas, as emissões, no entanto, a gente vai flexibilizar o Código Florestal e, atualmente, é a discussão em torno do não reconhecimento das terras indígenas a partir da tese que o agronegócio formulou, que é a chamada tese do marco temporal, né? Que os povos indígenas só vão permanecer nas suas terras se estivessem na data da promulgação da Constituição. Os que tinham sido expulsos antes perdem tudo. Exatamente. Então, se essa tese que o STF derrubou, mas o Congresso transformou em lei, e, atualmente, o STF está negociando uma possibilidade de acomodar os interesses, né, desse setor. Se essa tese se sustenta, assim, e tese com aspas, né? Porque não chega a ser uma tese exatamente. Mas, se isso se sustenta, qual é o efeito disso? As terras indígenas vão virar fronteiras agrícolas, e essas fronteiras agrícolas com agropecuárias, na verdade, porque também tem pecuária, extração madeireira, silvicultura, enfim. Então, se isso acontece, qual é o resultado disso? É mais emissão de gás de efeito estufa. Então, não dá para a gente dizer que a gente vai reduzir metas se a gente está apostando nessas lógicas. E aí eu acho que o STF, muitas vezes, na discussão, não está considerando isso, né? O próprio executivo, né, que, muito embora tenha uma posição pró-povos indígenas, mas também tem uma posição pró-agronegócio, então fica naquela situação assim um pouco acende uma vela para Deus e para o diabo, né? Então, por isso que rever o modo de produção significa rever tudo isso junto, né? Pode chegar, examina hoje crise climática, sustentabilidade e trabalho. A gente volta já. Com os professores Tatiana Gomes e Asher Kipperstock, da Universidade Federal da Bahia, o Pode Chegar examina alguns aspectos da sustentabilidade, a crise climática e o trabalho. Terminamos o bloco anterior ouvindo a professora Tatiana, fazendo um quadro bastante dramático de qual a resposta do sistema vigente para essa questão. E como o professor Asher tinha se dito um otimista responsável, eu queria ouvir dele qual é a posição a respeito desse modelo. Bom, a gente tem um modo de produzir e consumir. Eu acho que a discussão não pode ficar apenas no modo de produzir, mas no modo de consumir, até porque eu dificilmente consigo distinguir quem comanda o processo de deterioração e destruição da natureza. Se eu quiser pegar um exemplo, inclusive que está quente agora na discussão, que é a exploração de petróleo na margem equatorial, se coloca uma situação onde o IBAMA tem a dizer em relação aos impactos imediatos da atividade petrolífera a, 300, 400 quilômetros da foz do Rio Amazonas, e, de repente, se avora também a dizer que o país não pode produzir mais petróleo por conta da crise climática. A questão da restrição ao impacto ambiental da atividade petrolífera é talvez uma das áreas mais dominadas da indústria. Aliás, a gente tem em toda a área de produção do pré-sal, a maior parte do petróleo se produz em águas profundas, e você não houve acidentes porque há um investimento muito grande e não é tão difícil assim evitar uma atividade tão intensa economicamente que um petróleo se espalhe. Né? Claro que sempre tem algum tipo de impacto. Mas quando se leva a discussão de se o Brasil deveria ser um exemplo em termos de não produzir mais petróleo, vamos colocar isso dentro do devido contorno. O mundo se produz, eu estava vendo, acho que tem anotado aí, em torno de 100 bilhões de
barris de petróleo por dia. Ano. Depois eu lembro esses números. A produção do Brasil está na faixa dos 10, 13, uma coisa assim. É irrisória nesse Em termos do estoque disponível, também o Brasil não é um player mundial. E uma coisa que eu vi interessante não sei se Fernando Tomasquim foi o diretor-presidente da Companhia de Pesquisa Energética, e agora está num cargo na Petrobras. Ele disse o seguinte, olha, entre as empresas produtoras de petróleo, a que produz menos impacto e menos emissão de carbono por barril de petróleo produzido é a Petrobras. Sim. Isso quer dizer o seguinte, a demanda por petróleo permanece. Se não é você quem a produz, alguém vai produzir. E esse alguém vai emitir mais carbono para produzir do que a gente na Petrobras. Essa discussão... Além disso, se eu tenho o potencial de extrair uma riqueza que me permita ter mais condições de me adaptar à mudança climática, a batalha da mitigação, para mim, está perdida. Sim. Que permita adaptar, eu tenho condições, pelo menos, de aliviar os impactos e os efeitos que vão cair em cima da sociedade, principalmente os países mais subdesenvolvidos. Então, não seria o eticamente correto fazer isso? Principalmente quando o significado da redução da produção por parte do Brasil não é insignificante mesmo em relação ao que está acontecendo. Vejo o fracking nos Estados Unidos e a produção de carvão na China e lá vai, né? Quer dizer, se eu produzo melhor e alguém tem que produzir, melhor que eu produza do que fazer o papel contrário. Mesmo que não produzisse melhor, eu tenho obrigação enquanto dirigente nacional com o meu povo. E meu povo está precisando de ter condições de se adaptar. Adaptar à mudança climática é uma transformação total. Não digo do modo de produzir e consumir, mas também da própria infraestrutura. A mudança climática não é apenas aquecimento do planeta, é uma alteração total da forma como o clima se comporta. Quer dizer, aquilo que eu tenho como história de décadas, séculos, de como o clima funcionou e, em função disso, construí minha agricultura, meus sistemas hídricos, meus sistemas energéticos, não existe mais. O que tem pela frente? Aí que está, ninguém sabe. Vou fazer as barragens conforme os critérios da chuva dos últimos 100 anos? Não vale nada esses 100 anos. Amanhã pode acontecer chuvas muito mais fortes que derrubem tua barragem. E veja que como a gente está despreparado para isso, que se você não tem norma, você não tem nem estrutura conceitual para ter norma para isso. Mas assim, olha, eu posso chegar e dizer, olha, eu faria uma barragem de tal porte. Mas acontece que o clima não é mais esse. Então, vou botar um fator de segurança. Quanto você coloca em fator de segurança? Eu botaria 2, 3. Não sei. Bota 2, 3. E o Ministério Público te processa e te bota na cadeia porque diz que você está roubando. Então, a gente não tem nenhum arcabouço conceitual para começar as transformações. Quem disse que as medidas que estão se tomando agora com relação à cheia do Rio Grande do Sul vão ter alguma efetividade? Esse papo está ficando muito triste daqui para frente. Não, Achei que o otimismo, acho que o otimismo responsável é lamentável também, além de responsável. Isto que se faz então, Tatiana, é inútil? É só procrastinatório ou tem alguma relevância? Porque a gente tem um movimento, ainda que seja um movimento de selo, de verniz, de mobilização contra a crise em favor da sustentabilidade. Muito bem, então algumas providências são tomadas. Eu digo aqui do meu lado do balcão que o Judiciário adotou como política pública reduzir a emissão de carbono, tem lição de casa para todos os tribunais brasileiros, o fabuloso, a Bahia é impecável, o fabuloso Tribunal do Trabalho da Bahia está fazendo isso bastante bem. Pronto, isso é irrelevante, é só procrastinatório, vai adiar um pouco o fim do mundo, ou tem alguma relevância, porque o que eu disse que está ficando triste se o modelo é este, não tem alteração.
e o modelo principalmente de consumo é este, não tem alteração, por que ponto a gente vai começar para dar destino aos netos do professor Ascher? Nossa, essa pergunta é difícil de responder, mas mas... se fosse fácil, não chamaríamos Tatiana aqui. Quer dizer, Marcos, você acha adiar o fim do mundo irrelevante? Não. Pois é, mas é uma das 3 alternativas. Só adia, resolve definitivamente ou não serve para nada? Mas só adia? Mas você está com uma doença e só tem mais 10 anos de vida. Não, pai, você pode ter 30 anos mais de vida. Isso é irrelevante? Não, isso é relevante. Porque quem sabe nesses 20 anos Sim, mas veja, haja uma mudança suficiente. a minha expressão só adia e não resolve. É esta, é claro, adiar é bom, mas ela não está indo em direção à solução, ela só está procrastinando o fim. É ótimo que a gente tenha, especialmente do ponto de vista capitalista e egoísta, eu quero sair antes do fim. Mas, veja, não é uma perspectiva de longo prazo para a solução. Sim. Porque está me parecendo que é só perfumaria mesmo, que não vai ter nenhum impacto efetivo. Tem uma parte que é só perfumaria, eu acho que é isso que a gente precisa diferenciar. Sim. O que é perfumaria do que não é. Uhum. E aí, eu entendo que, por exemplo, essa discussão, né, sobre o mundo vai acabar, não vai acabar, se tem como adiar, não vai adiar. Eu acho que outros mundos já existem, Sim. tá? Onde os padrões de consumo são diferentes, onde as formas de produzir são diferentes. Só que esses mundos, eles estão estrangulados, assim, estão invisibilizados, muitas vezes, né? E estão em franco processo de extinção. Sim. E aí eu acho que retomar esses saberes produzidos nesses outros mundos que estão distantes, por exemplo, desse padrão de consumo das classes médias altas urbanas, até das classes baixas urbanas também, né? Onde, basicamente, a gente consome alimentos comprados em grandes redes de supermercado, né? Que para fazer qualquer deslocamento de 100, 200 metros, a gente pega o carro e vai. E aí eu tô falando, inclusive... De mim. Não de mim, mas das pessoas que estão no meu entorno, que às vezes me choca isso, assim, sair do prédio da faculdade num restaurante que fica na esquina, literalmente, vai de carro, né? Então, passa por essas lógicas também, mas eu acho que não é só isso. Porque não é só o indivíduo que, num determinado momento, vai dizer vou ser consciente e sustentável, que isso vai dar conta. Eu acho que é um processo que reúne todas essas ações, que passa pelo Estado, passa pelo setor privado e passa pelo cidadão, pela cidadã comum no seu cotidiano, né? Então, eu acho que tem ações que podem produzir efeitos bastante significativos, que vêm dessas outras experiências que estão invisibilizadas nesse momento. Então, por que... E aí, pensando mais uma vez na lógica do Estado, né? Por que o Estado investe determinado valor do orçamento público federal num plano safra voltado para, sobretudo, essa agricultura monoagro exportadora e altamente produtora de gases de efeito estufa, e não num outro modelo de agricultura e pecuária que já existe, que já está acontecendo, mas que tem uma circulação relativamente pequena porque não tem investimento, não tem possibilidade de priorização, não tem priorização, não tem os valores do plano safra. Basta a gente comparar, né, quanto do orçamento é destinado para esse tipo de agricultura e para a agricultura exportadora, né? Então, se a gente muda essa lógica, e essa mudança é uma mudança profunda e que produz efeitos também profundos, porque a gente sabe que esse setor elege e depõe presidentes, né? Elege e depõe deputado, senador, enfim, né? Tá entranhado em todos os lugares. Ministros do Supremo, professores na universidade, enfim, né? Tá em todo lugar. Só não mexem com aposentados. Ele não consegue alterar essa realidade. E aí, fazer essa alteração profunda significa também que vai ter reação, tá? E aí, qual é o nosso capital, digamos assim, político, a nossa energia social que tem para fazer frente a essas alterações profundas, que eu entendo também que a gente não tem nesse momento. Tá? Então, qual seria o nosso capital? Que é, tipo, entender... Porque aí passa também por processo de formação política, né? Para entender o que é que está colocado. E aí eu estou falando para a pessoa que está na rua, né? Não estou falando, assim, para os intelectuais na academia, eu estou falando para a pessoa que está na rua, para ela entender, ó...
a minha vida está sendo afetada cotidianamente por conta dessas decisões que estão sendo tomadas em algum gabinete, em algum lugar. Tá? Então, prever outras possibilidades e fazer com que essas outras possibilidades elas emerjam, passa por essas transformações profundas que eu sei que a gente tem muita dificuldade de fazer. E aí a gente, enquanto sociedade, passa pelo judiciário, pelo legislativo, pelo executivo, enfim, né? Pelo setor privado. Então, pensando um pouco nos caminhos, eu acho que tem caminhos. Os caminhos estão colocados, só que eles não são assim, difundidos. E aí, como esses caminhos vão sendo sufocados, o que aparece como alternativa, muitas vezes, é a perfumaria. A perfumaria. Obrigado pela participação dos dois, foi muito valioso ouvi-los, Tatiana e Asher. Espero que a gente tenha outra oportunidade de continuar essa conversa. Pode chegar, o podcast da Escola Judicial do Tribunal do Trabalho da Bahia termina esse episódio sobre sustentabilidade, crise climática e trabalho. Até o próximo episódio.